Muito bem, é hora de falarmos a parte de quinta-feira da lição número 7 sobre o pão e a água da vida. Pense num povo murmurador. Pense num povo que para eles nada estava bom. Reclamaram da água, falta de água. Reclamaram do pão que eles não tinham. Queriam voltar para o Egito. Queriam comer carne. E Deus então deu para eles água da rocha pura. Moisés bateu na rocha e a rocha verteu água. Moisés disse, o pão do céu vai cair. Vocês vão durante 5 dias pegar todo mundo uma porção para cada pessoa. O que você pode comer. Não deixe para amanhã que vai apodrecer. Vai ter bicho. E na sexta-feira vocês peguem em dobro. Para a sexta e para o sábado. Não vai apodrecer. E assim aconteceu. Deus queria que o povo aprendesse a santificação do sábado. E nessa aventura em que os israelitas eles passaram, eles mostraram que não tinham confiança em Deus. E que tudo que Deus colocou na mão deles, eles ainda achavam ruim. O simbolismo do pão e da água que eles receberam é para a nossa vida espiritual hoje. Por isso, a pergunta de número 5 é de acordo com o apóstolo Paulo. Por que os fatos ocorridos com os israelitas ficaram registrados nas Escrituras? No livro de 1 Coríntios 10, verso 11, Paulo escreveu, ora, tudo isto sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem os fins dos tempos já são chegados. Então o apóstolo Paulo, ele quis mostrar às pessoas que nós temos que olhar para a experiência do povo de Israel e temos que nos alertar, ficarmos assim espertos, avisados, porque nós não podemos repetir os erros que eles tiveram com respeito à murmuração, a respeito da água e do pão. O apóstolo Paulo está falando isso de maneira espiritual. Quando reclamamos da água, que falta água para a gente de forma espiritual, estamos dizendo que o sangue de Jesus não fez efeito na nossa vida. Quando reclamamos que nos falta pão, e no sentido espiritual, estamos dizendo que o corpo de Jesus não foi suficiente para morrer na cruz por todos nós. O apóstolo Paulo chamou a atenção das pessoas. Ele disse, vocês estão chegando no tempo do fim. Errar agora significa botar a vida eterna em risco de perdê-la. Por isso, nós temos que olhar para Jesus como o pão do céu e a água da vida. Por isso, a pergunta número 6 diz assim, que verdade Jesus quis nos ensinar, falando com a mulher samaritana e falando com os fariseus a respeito do pão da vida. João capítulo 4, de 7 a 15, diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse a mulher, como sendo o senhor judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não falam com os samaritanos. E eu sou uma samaritana? Jesus respondeu e disse, olha, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede água, quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe darias água, e você me pediria, e eu te daria a água da vida. Disse a mulher, Senhor, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, e bebeu água do próprio poço? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, desse poço, vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, uma fonte jorrará de dentro da pessoa para a eternidade. A mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise vir mais aqui buscar água e nem sinta mais sede. João capítulo 8, verso 21 a 51 diz o seguinte, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu de comer o pão do céu. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, ele vai receber pão e nunca mais terá fome, porque eu sou o pão que desceu do céu. E diziam alguns dizendo, quem é esse Jesus que diz que veio do céu? Não é o seu pai José? Os seus irmãos não estão entre nós? Nós não os conhecemos? Como, pois, ele disse, desci do céu? Responderam Jesus, por que vocês murmuram nos vossos corações? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou a mim, esse vai aprender, esse vai ouvir
e esse vai estar sendo ensinado por Deus. Por isso, não murmureis em vossos corações. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer da minha carne, porque eu sou o pão da vida, esse terá a vida eterna. Porque a minha carne, na verdade, ela é pão, porque eu dou a vida pelo mundo. Então, nesses dois textos, a mulher samaritana ouviu falar de Jesus ali naquele momento, e Jesus disse: eu sou a água da vida. E para os fariseus, Jesus disse: eu sou o pão do céu. Vossos pais comeram o maná físico, mas eu sou o maná espiritual. Eu venho do céu. Deus me mandou para morrer pelo mundo. Então nós temos que aprender que essa simbologia é muito importante. Nós recebemos Jesus em nossa vida e Ele atende nossas necessidades espirituais. Ele atende a nossa fome espiritual e a nossa sede espiritual. Jesus nos completa. Jesus nos dá substância, conteúdo, energia, força, como se tivéssemos comido pão e bebido água. Então, isso é para Jesus quis dizer: eu sou o pão da vida. Vocês estão assim procurando vida em outro canto, mas eu sou o pão da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso, Napoleão Bonaparte, ele reconheceu Jesus como alguém superior. Ele disse: eu conheço os homens. Jesus não era um homem na sua essência. Jesus era mais do que um homem. Jesus era o próprio Deus. Ele disse: tudo acerca de Jesus me deixa maravilhado. Mesmo ele dizendo que é o pão da vida, ou a água da vida, eu fico maravilhado. Meu reinado vai passar, mas o reinado de Jesus vai durar por toda a eternidade. O grande Napoleão Bonaparte, o imperador da França, declarou essa verdade. Deus abençoe. Possamos colocar em Jesus nossas esperanças maiores. Que Ele alimente a nossa vida. Que Ele possa nos nutrir, nos dar força espiritual para que possamos um dia estar no céu, no grande banquete, na ceia do Cordeiro. Deus abençoe a todos.